E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você todos os meus livros da área da estética que tanto me ajudaram e me ajuda no dia a dia. Então confira! E essa paixão por livros me trouxe, na verdade, a união de um casamento. Quando a gente casa, nós unimos as escovas de dente. Mas no meu caso, nós unimos os nossos livros. Então eu juntei os meus livros com o do professor Daniel e nós vamos mostrar para você os livros da área da estética e o da fisioterapia. Todos os livros do professor também, que tanto ajuda na sua elaboração, seus métodos em drenagem linfática. Então, vou separar aqui alguns livros básicos que eu falo que assim, quando você me pede dicas, fala qual é aquele livro, Flávia, que você diz assim, que eu tenho que ter ali na minha cabeceira de trabalho, na minha maca, eu vou apresentar para você agora. Então, um dos meus maiores mestres, professor, amigo, Fábio Borges, é o livro que todo profissional de estética assim tem obrigação, né, professor? Tem obrigação de ter. Tem obrigação. Então, esse livro aqui, ele tá até autografado aqui pelo meu amigo. Depois de muitos anos, ele autografou para mim quando ele esteve aqui na clínica fazendo treinamento da minha equipe. E foi um dos primeiros livros, principalmente para nossa categoria na área da estética, que veio aqui dando aquele embasamento para os profissionais, é a modalidades terapêuticas das disfunções estéticas. Então aqui, para vocês terem ideia, quando eu lancei lá o meu método Magic Touch Detox, era o livro que eu carregava nos pontos de ônibus, sentava e ficava, ó, tá todo surradinho aqui, mas eu protegia, levava ele para todo canto e está aqui hoje, eu deixo aqui no cantinho especial, porque até hoje não mudou toda essa literatura que nos ajuda muito no nosso dia a dia. Então, o primeiro livro, deixo aqui, é indispensável para você, profissional, ter. Invista nesse livro aqui. Apresentei o meu primeiro, agora qual é o seu, professor? Como eu venho da área da drenagem, né, então acho que é interessante mostrar os livros de drenagem que me nortearam também na minha vida profissional. Uau! Nós temos vários livros de drenagem aqui. Livros sobre mastectomia, câncer de mama, drenagens mesmo, celulite, do Dr. Godoy. São livros muito bons, que me ajudaram muito na minha formação. Temos os livros aqui dos mestres, né? Leduc e Volder, que são extremamente importantes para quem está nessa área. São livros bem interessantes para lermos. Esse outro livro do método Volder também, que é super interessante para a gente ler. E mais alguns livros aqui do Godoy, por exemplo, que é um grande livro que ele tem, é um grande conhecedor na área. Então acho que na área da drenagem linfática, esses livros são bem interessantes, vale a pena a leitura. E esse daqui, só para eu mostrar, esse livro que eu acho que é interessante também, que é uma abordagem sobre o câncer de mama, que tive a honra de escrever um capítulo nele. Então, é um livro bem interessante também, que vale a pena a leitura. Muito bem, então agora mais um. Agora falando um pouquinho em cosmetologia, certo? Um dos livros que me auxiliam e me ajudou muito também no passado foi Descomplicando os Princípios Ativos. Então esse livro que aborda toda a parte da cosmetologia aplicada. É um livro de fácil entendimento, onde o profissional sempre vai consultar os seus princípios ativos. Então, próximo livro do professor. Um que eu acho legal e que eu tenho orgulho de dizer, esse daqui, né? Esse famoso da Elaine Guirro e do Rinaldo Guirro, né? Que é um livro que bastante gente consulta, bastante gente tem conhecimento. E eu tive o prazer, tive a honra de ser formado pela Elaine Guirro. Ela deu aula para mim na universidade, na faculdade, quando eu me formei. Então eu tive o prazer. Então esse livro aqui é bem interessante para quem está entrando nessa área da fisioterapia dermatofuncional, da estética. É um livro bem interessante. Esse daqui vale a pena também. Agora eu vou deixar duas dicas aqui. Um também, qual
tive o privilégio, né, tenho orgulho de anunciar o profissional que ainda não sabe, eu e o professor Daniel também fizemos aqui, temos um capítulo no livro de Medicina, Saúde e Estética. Então aqui é um tema que aborda não só as partes de tratamentos estéticos, mas também dentro da área de cirurgia plástica. Nosso tema ficou com a drenagem pós-operatória. Então eu deixo aqui, nós também somos autores do livro Medicina, Saúde e Estética para vocês aí colocarem na listinha de pedidos de livros para leitura esse ano. Outro livro também do nosso mestre foi o seu último lançamento, Terapêutica em Estética. Então agora um conceito mais atual. Então Fábio Borges nos premiou, nos deu aqui esse presente com todo o seu entendimento, com todo o seu louvor na área da fisioterapia dermatofuncional estética. Então deixo aqui também para você, profissional. Mais um do profissional. Eu acho legal a gente falar do... Não dá pra gente falar nada de terapêutica avançada assim, sem a gente entrar um pouquinho na parte da básica, né? Da teoria básica. Livros de fisiologia do Guyton, né? São autores Guyton e Hall, que são autores que têm um conhecimento muito grande de fisiologia, e esse tratado de fisiologia médica também, que esse daqui é um livro de cabeceira para qualquer pessoa que... Todos os estudantes, profissionais da área da estética ou não, da saúde no geral. Da saúde no geral usam esse livro. É o rei da fisiologia. Esses livros do Guyton são de extrema importância para o conhecimento básico, para a teoria básica. Já falando então um básico, professor, também temos Junqueira e Carneiro, né? Que também, para o profissional da área da saúde no geral, também, aqui esse é um de histologia básica, porém Junqueira e Carneiro, um dos autores mais consagrados também na parte da saúde, da área da saúde e estética, para entendimento de uma apoptose, como ocorre todos os processos. Então aqui histologia básica profissional. E um que eu acho muito interessante, os livros de anatomia, né? Acho que são super válidos de serem mostrados, tá? Os livros que a gente tem de anatomia, mas na minha formação, eu usei muito esse daqui, que a gente chama de Yokoshi. E eu usei esse aqui também na minha formação atual também. Que esse livro aqui, particularmente eu gosto dele, porque se a gente observar dentro, eles são imagens reais. São imagens realmente assim, de cadáver, que você vai ver, que você tem esse entendimento. Então fica mais fácil da gente entender na aula. Então esse livro aqui é um atlas de anatomia que vale a pena também por conta dessa questão das imagens que tem dentro. E conteúdo também bem interessante nesse outro aqui, sobre anatomia humana. Muito bem. Agora vamos mostrar alguns temas também básico profissional, que fala assim, Flávia, qual aquele livro que vai me auxiliar uma leitura de entendimento sobre como atuar dentro de uma clínica estética? Eu tenho vários aqui, mas não podemos citar as nossas práticas clínicas, a atuação do profissional, sem falar em biossegurança. É um tema que é básico para o profissional, mas muitas vezes passa batido no dia a dia. Então eu vou deixar esse daqui, que é um livro bem de entendimento bem simples, mas que também nos auxilia até para profissionais que estão chegando agora dentro da minha empresa, da minha clínica, para saber como funciona todas as nossas normas, todas as nossas regras em biossegurança. É um livro básico, mas é muito necessário. Muito necessário, exatamente. Vamos ver mais alguns livros aqui, professor. Me ajuda. Vamos ver esses de cirurgia. Olha só, da sua área aqui também, olha. Aqui a minha formação, né, o meu mestrado eu fiz em feridas, né, em cicatrização de feridas, então essa parte do pós-operatório, bem interessante, bastante livro de pós-operatório, super legal, pra gente ver, para ter esse conhecimento, para ter esse entendimento. E quando um paciente pós-operatório ele chega até nós, é interessante da gente ter esse conhecimento das fases da cicatrização, em que fase que ela está. E muitas vezes, por que infecciona uma ferida? O que aconteceu? Por que essa ferida não está cicatrizando direito? Então, vários livros aqui, ó, de um pós-operatório bem inicial,
para a gente entender esse processo cicatricial é bem interessante. E também, falando em livros para indicação, ligando exatamente o tema em cicatrização de ferida, não só o processo fisiológico, mas também as terapêuticas. Então aqui eu tenho conceitos básicos, né? Aliás, conceitos fundamentais aplicados à prática da fotoestética. Então aqui sobre LEDs, terapêuticas de LED, onde nós vamos atuar, e também sobre luz intensa pulsada, toda a terapêutica de luz, para fácil entendimento também do profissional. Qual mais, professor? Temos dois aqui que dá para ser usado, né, com técnica de massagem, que são as técnicas básicas de um esteticista. Esse livro aqui é um livro que ajuda bastante sobre essas técnicas, e um livro que é basicamente um curso de massagem, bem interessante para ler, para entendimento básico da massagem, dos efeitos que essa massagem causa no corpo. 2 livros sobre massagem que vale a leitura. Um livro que também me auxiliou muito na minha jornada, principalmente com a Magic Touch Detox, é sobre argila. Então aqui um livro que traz um conteúdo bastante atual também, não só das abordagens do passado, mas o que usamos até hoje. Tem coisas que não mudam na estética. Então esse é um livro, por exemplo, que você vai poder utilizar em qualquer fase da vida profissional, porque nós sabemos o poder que tem o material mineral extraída do solo, a argila. Então eu deixo aqui sobre todos os tipos de argila: branca, vermelha, verde, preta, o poder da argila. Outro livro também, pegando aqui o gancho, que me auxiliou muito na minha jornada profissional, e ele já está até atualizado. Tem um velhinho dele e esse está mais atual também. Foi relançado aqui, atualizado. É Dermatologia Estética, um livro da área da parte de medicina estética, porém com toda a abordagem do que nós usamos também. Porque aqui eu já tenho criolipólise, todos os métodos mais atuais também utilizado na área da dermatologia, mas também utilizada na estética. E para quem quer se aprofundar um pouquinho mais na dermatologia, nem tanto estética, mas na dermatologia funcional, esse livro é um livro que faz parte de uma coleção da Universidade Unifesp, onde eles pegam os professores para escrever os capítulos. Então tem desde doenças dermatológicas da dermatofuncional até mesmo da estética. Esse daqui é um livro bem interessante sobre dermatologia também. E falando não só de livros, mas aquele guia básico para deixar lá em cima da mesa na hora de avaliar o paciente, e às vezes aquele nome que o paciente chega com algum problema da dermatologia, da área da medicina, mas que o profissional também não pode aparentar, não pode aparecer que ele não sabe de determinado assunto. Então a gente sempre faz o quê? Ou dá aquele Google, pesquisa o nome daquela patologia, ou também faça que nem eu. Eu tenho esse protocolo de condutas dermatológicas, que tem todos os nomes de doenças dermatológicas, que também me auxilia muito na hora do entendimento de alguma afecção, algum problema da pele que não é da minha alçada, mas para entendimento também, porque o profissional ele precisa estar sempre preparado. Não é a alçada dele, mas ele precisa entender, porque muitas vezes esse dermatologista vai indicar e o profissional da estética ele precisa saber, pelo menos entender o que se trata aquela determinada patologia, tá certo? Então eu deixo aqui de fácil entendimento também, o profissional poder utilizar ali sempre essa cadernetinha aqui com todas essas ricas informações. Já que a gente não pode pegar o celular na mão para pesquisar a hora que tiver com o paciente na frente, é mais bonito mostrar para o paciente também, né? Mostrar toda esse cadernetinho aqui. Então, esses foram os livros, tem muitos aqui também, depois eu vou deixar toda a relação em imagens para vocês também poder dar print, poder voltar, assistir, compartilhar esse vídeo com todos os profissionais da estética, porque o profissional que está sempre preparado e compartilha conhecimento, ele aprende cada vez mais ensinando. E é isso que eu faço aqui no Na Maca da Flávia.